cabe em você, mulherada, uma veste nova. Quantos creem para vestes novas? Aleluia. Sabe, eu sei que no deserto a roupa durou 40 anos, ela cresceu no corpo. Mas eu duvido a mulher que vai querer usar o mesmo vestido 40 anos. Não existe essa. É provisão divina, sim. Mas na nova aliança agora a gente vai ser trocado. Cabe em você uma roupa nova. Amém? Em nome de Jesus. E aí a Bíblia diz que a gente, para desfrutar dessas coisas, a gente vai ser reconhecido por ser como árvore plantada em algum lugar. Nenhuma árvore é reconhecida se ela fica mudando de canto toda hora. Para uma árvore poder dar frutos, e frutos viçosos, fortes, como a Malu disse, no ápice da frutificação, e aquela quantidade de manga que ela disse, ela precisou, você concorda comigo, de um tempo na mesma terra. Aleluia. Se ela ficasse sendo tirada a cada hora de um canto e sendo plantada, ela até poderia dar fruto, mas o fruto que daria não seria tão forte e viçoso, e nem a quantidade seria a mesma quantidade. Está entendendo? E a Bíblia, quando eu digo que nós somos o povo mais feliz da terra, é porque Salmo 1 diz, bem-aventurado, ou feliz o homem, que não anda no conselho dos ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, aleluia. E aí diz que ele será como árvore plantada, de novo, olha aí Deus plantando algo em algum lugar, porque ele sabe que algo que está fixo em algum lugar, vai frutificar, vai dar certo, e não vai ficar se perdendo na jornada. Está comigo? Hoje a gente vai abrir a Bíblia um pouquinho, você gosta de Bíblia? Aleluia. Então vamos lá. Romanos no capítulo 1 e no verso 11, a Bíblia diz assim, aleluia, olha o que diz a Bíblia. Se você não trouxe, não tem problema, você pode acompanhar aí, aqui no painel de LED que já está chegando, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Romanos no capítulo 1, no verso 11 diz, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. É interessante que no verso 9, Paulo também diz assim, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. E em todas as minhas orações, olha o que Paulo orava aqui. Ele diz que lembrava deles nas orações, mas ele orava o que a respeito daquele povo? Ele diz, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo, ele orava, ele falava, eu desejo, Senhor, que o Senhor me dê uma boa ocasião de eu visitar esse povo. Mas a intenção de Paulo, na visita, não era somente tomar um café e comer o bolo das irmãs lá. Aleluia. Porque no verso seguinte ele diz, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Aleluia. Quantos sabem que todos que estão aqui hoje, e os que não vieram, e os que ainda vão chegar, e os que ainda vão nascer, até a Isabela que está ali cutucando a mãe dela no carrinho de bebê ali, a Bíblia diz que ela foi separada desde o ventre. Todo mundo nasceu com dons divinos, talentos divinos. E um dia a gente vai dar conta diante de Deus desse dom que a gente carrega. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 25, se eu não me engano, 24, a partir do verso 14, fala da parábola dos talentos. E lá deixa bem claro que Deus deu um talento para um, 2 para outro e 5 para outro. E diz, segundo a capacidade de cada um. Deus, ele repartiu dons e talentos com os homens, e é segundo a capacidade de cada um. A gente precisa aprender a correr a nossa raia e não olhar na vida do outro e achar que o outro está fazendo mais, mas a gente não sabe o que Deus colocou na vida do outro. Deixa o outro sendo o outro e deixa eu ser eu. Aleluia. Porque eu vou dar conta diante de Deus naquele dia daquilo que Deus me chamou para fazer. Amém? Entenda isso, pelo amor de Deus. Nós vamos dar conta diante de Deus naquele grande dia, não daquilo que a gente fez, mas daquilo que a gente foi chamado para fazer. Porque multiplicação, segundo Deus, e quando Ele nos deu esse talento, Ele nos deu esse talento com a ideia de multiplicar, com a ideia de crescimento. Na cabeça de Deus não tem estagnação, na cabeça de Deus sempre vai haver crescimento e avanço. Na cabeça de Deus sempre não pare, avance, cresça, prospere.
aumente. Pode ver, Isaías, alarga o espaço da tua tenda, faça algo mais, creia para mais, clama a mim, eu vou te responder coisa grande que você ainda nem sabe. Nunca Deus vai deixar a gente numa situação de comodidade para ficar confortável em uma situação. Se você acha que você avançou em fé até aqui, e glória a Deus por isso, parabéns, Deus é bom, foi a graça de Deus te levando e te trazendo até essa estação, mas saiba que ali ainda não é o lugar que Deus tem para você. Por quê? Você pode dizer isso, pastor, porque você não morreu ainda. E se não morreu ainda, a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então Paulo diz, eu desejo muito visitar-vos, porque eu quero estar com vocês, porque eu sei que eu carrego algo divino para a vida de vocês, mas sei que vocês também têm algo de Deus para a minha vida. E eu vim hoje aqui, em nome de Jesus Cristo, trazer um pouquinho de manga, talvez, maçã, pensa o que você quiser, mas também vim buscar a minha cesta. Aleluia. Amém? Aleluia. Eu não vou para casa com a cesta vazia. Eu sei que a dona Inês ali tem um monte de fruta para nos entregar. Aleluia. Ela está rindo, mas é verdade. Quantos creem? Amém. Todos nós carregamos isso. Aleluia. Aleluia. Ahá. Se você ainda não descobriu o seu chamado, aquilo que você foi chamado para fazer, como a Maria disse, né? Nós precisamos descobrir o nosso chamado e depois nós precisamos ainda qualificar esse chamado, ela usou outra expressão, não me lembro agora, mas é no sentido de promover esse chamado. Seu potencial, isso. Quantos aqui são pai e mães, além de eu e a Maria? Amém? Bastante gente. Eu sei que você sendo pai e mãe, quantas vezes você já não chegou na criança, quando ela estuda de manhã talvez, o relógio desperta, você pai, que colocou o relógio para despertar, não é você quem vai para a escola, porque você já foi, não é? Você já foi, mas agora, você, por ser maduro, você coloca o relógio para despertar, você acorda mais cedo que o bonito ou a bonita, vai lá, cutuca ele na cama e ele fala, eu já vi casos, reza a lenda, olha só, reza a lenda, que algumas crianças fingem até que está doente para não ir para a escola. Eu não sei, já ouvi falar, não sei se é verdade, mas enfim, né? Lendas urbanas, aleluia, né? Assim. Agora, o que eu acho interessante é que o pai com a mãe, ele faz, não, você vai para a escola, você vai levantar, porque o pai com a mãe entende que mesmo que a criança não tenha capacidade de entendimento naquele momento a respeito de responsabilidade, da importância de frequentar uma escola, mas o pai com a mãe, sabendo dessa importância, leva ele para a escola, mesmo sem querer, porque sabe que esse comportamento agora vai promover algo benéfico para ele no futuro, não é isso? Mas tem pai com a mãe que não faz o mesmo esforço para trazer para a igreja. Isso me faz pensar que esse pai e essa mãe não têm a consciência de que o filho carrega algo divino e vai dar conta diante de Deus daquilo que ele tem de Deus. Aleluia. Está comigo? Como eu não estou bravo, só emocionado, aleluia, porque Deus é bom. E eu só estou querendo trazer hoje a importância do chamado. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e fazer uma pergunta para ela. Pergunte assim para ela, quem é você? E talvez se eu olhar para o Marco aqui, quem é você? Ele fala, eu sou o Marco, aleluia. Não, quando eu digo quem é você, eu digo, o que Deus te chamou para ser? Quem é você, Marco? Aleluia. Tá fácil essa? É, né? Então, quem é você, Malu? Aleluia. Aleluia. Quem é você? Aleluia. Beatriz. Quem é você, Gelson? Aleluia. Quem é você, Carlos? Quem é você, Glaucia? O que você carrega? Se você ainda não descobriu, você está no melhor lugar para descobrir. Amém? Aleluia. Aleluia. É muito interessante a gente pensar que quando a gente precisa saber, começa a ter consciência a respeito disso, a gente tem que saber também que nem sempre a gente vai iniciar no nosso chamado, naquilo exatamente que a gente foi chamado para fazer. Mas é fato, e eu não preciso abrir comigo, mas é só para que você tenha base bíblica a respeito do que eu estou te dizendo. A Bíblia diz assim em Gálatas 1,15, diz, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aleluia. Olha o que
Paulo aqui está dizendo? Ele me chamou antes de eu nascer. O livro de Jeremias chega a dizer, separado desde o ventre. Aleluia. Aleluia. Não é uma escola que vai te fazer um pastor. Esses dias eu abri o Facebook, sei lá, Instagram. Acho que eu mostrei até para o Marco, não foi, Marco? A gente estava aqui na obra, estava aqui isso mesmo, trabalhando, daí apareceu ali para mim, curso de oratória. Sabia que tem até curso de pastor, gente? Faça o curso, que daí você vai sair depois formado um pastor. Sabe que você nasce um pastor. Pode ser que eu fale mais do pastor hoje, porque eu vou puxar a sardinha para esse lado de cá, né? Aleluia. E aí quando o profeta pregar, ele puxa mais para o lado do profeta, tá tudo certo. Eu estou falando isso porque eu me lembro quando eu cheguei no Verbo da Vida, anos atrás, lá em Guará. Eu amava essa palavra, foi um divisor de águas na minha vida, descobri algumas coisas e ouvi a respeito da palavra da fé, mas eu sempre tinha, confesso, medo, receio, não, medo não, porque crente não tem medo, tá bom? Eu não fui ungido com o espírito de medo, é receio, cuidado, zelo, aleluia, entende? Então assim, eu falo, não, eu não queria ser pastor nunca, Deus me livre e guarde. E tinha pavor disso, por conta de algumas referências que eu tinha no pastoreio. Eu olhava para aquilo e falava, eu nunca quero ser isso na minha vida. Aleluia. Olha o cuidado que a gente deve ter. Por isso Paulo disse para Timóteo, anda de modo digno a vocação a que fosse chamados. Você acha que Deus vai querer que a gente ande de qualquer jeito, de cabeça baixa, sofrendo, chorando? Como é que anda as coisas, irmão? Estou na luta, mas a vida inteira na luta, não tem vitória aí não. Sendo que a Bíblia nos chamou para ser mais que vencedores. Aleluia. Então, por conta de algumas referências que eu tinha pavor disso. E eu me lembro que quando eu até gostava da palavra da fé, queria ouvir, queria entender. Mas quando surgiu a oportunidade, né, de estudar naquela escola, o Rema, é uma escola interdenominacional, que está localizada lá em Guaratinguetá. Inclusive, acho que a partir de agora está aberta as matrículas, né? E aí eu falei para o pastor José Roberto, pastor, eu não quero fazer o Rema. E aí ele me disse, por que você não quer fazer o Rema? Eu falei, porque eu não quero ser pastor. E ele disse, quem disse que você fazendo o Rema, você vai ser pastor? Você nasce um pastor. O Rema não está te ensinando a ser um pastor. O Rema vai te ensinar a ser um marido melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um pai melhor, e por aí vai. As matérias que são encontradas lá nessa escola são matérias que nos ensinam a colocar em prática o que a Bíblia diz a nosso respeito. Como, por exemplo, a Bíblia diz no livro de Romanos, diz assim, que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Se a Bíblia diz que o Espírito de Deus é guiado que o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, eu, como filho de Deus, sei ser guiado pelo Espírito, entendo quando é Deus falando, quando é minha alma falando, quando é minha vontade falando. Se Deus quer guiar os seus filhos, e a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, Tiago 1,17 diz isso, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo lá do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança e nem variação. Quantos creem que Deus tem caminhos de vitória e de alegria para nós? Se Deus tem caminhos de vitória e de alegria para nós, e Ele diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, então me faz pensar que todo caminho, todo lugar da minha vida que eu não estou tendo contentamento, ou não estou tendo vitória, promoção naquela área, porque eu não fui guiado pelo Espírito. Aleluia. E eu sei, porque quando eu cheguei lá naquela igreja, a gente já tinha as lojas lá em Guará, vendia-se muito lá naquelas lojas, eu tinha muito dinheiro no caixa, muita coisa acontecendo, mas não desfrutava de metade das coisas que eu desfruto hoje. Aleluia. Cheguei naquele lugar devendo até as cuecas, para falar a verdade para você. É pecado falar cueca? O homem usa cueca. Enfim. Mas enfim, né? Aleluia. Voltemos. Vocês ficaram olhando uma cara assim, como se nunca tivesse ouvido cueca. Tá bom. Quantos sabem que quando eu comecei nessa escola, algumas coisas começaram a se tornar verdade para a minha vida, e eu comecei a entender, então a ser pastor não passou mais a ser um peso para mim, mas começou a ser um desejo, a ponto de eu não querer mais outras coisas, a não ser cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Aleluia.
E eu entendo que essa escola é como se fosse uma... Quem aqui não dirige ainda? Não sabe dirigir? Levanta a mão. Aleluia. Imagina você entrar na autoescola e aprender tudo sobre o carro. O motor, a álcool, motor a gasolina. Agora tem uns que são flex, né? Mas tem motor a diesel. Sobre o câmbio, sobre rodas, sobre isso, sobre aquilo. Você sabe tudo sobre o carro, mas nunca é colocado atrás de um volante para ter a prática da direção. E o rema é justamente isso. Você sendo colocado atrás da sua Bíblia, para ter isso como prática de vida e aprender a ser direcionado por essas coisas. Está comigo? Enfim, e descobrir quem é você. E como eu estava dizendo, nem sempre provavelmente você não vai começar no chamado que você tem de cara. Eu nasci, quantos sabem que a Maria, por exemplo, é formada em Direito? 5 anos lá estudando. Eu fiquei lá também na faculdade, lá fazendo 3 anos lá de faculdade de História. Mas quantos sabem que eu não recebi, a gente não recebe diploma no dia da matrícula? Aleluia. Você passa por um vestibular. Você faz a matrícula, frequenta as aulas durante anos, faz as provas, aleluia. E se passar... E na faculdade de Direito, depois vai fazer lá o exame da OAB, que vai testar todo o seu conhecimento durante 5 anos. E então, se você passar no exame da OAB, você está apto para exercer essa profissão. Quantos estão comigo? Aleluia. Então, da mesma maneira, se você nasceu com um chamado de pastor, por exemplo, não é porque você entrou aqui como um pastor que amanhã você já vai estar pregando. Aleluia. Precisa passar por um processo. Eu vou te provar isso nas Escrituras. O livro de Atos, no capítulo 6, a partir do verso 3, bota aí para mim, Lucas, por favor. A gente vai ver o que estava acontecendo aqui. Algumas questões estavam acontecendo naquela igreja, aquela igreja cresceu, então algumas pessoas começaram a murmurar. E quando fala murmuração, eu sei que a gente que tem a palavra da fé, essa palavra murmuração já soa esquisito no nosso ouvido. Meu Deus, murmurar. A palavra murmuração significa reclamação. Dependendo da reclamação, é plausível, é aceitável, certo? No caso, essas mulheres começaram a reclamar porque elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Elas estavam sendo esquecidas na comida que tinha que chegar para elas. Estava sendo entregue comidas para outras pessoas e não estava sendo entregue para elas. Está comigo? A gente tem uma noção aqui do culto de ceia, que a gente faz um café da comunhão aqui, né? Você bota uma mesa ali. E a gente tem uma ordem, né? Mulheres e crianças primeiro, e depois, junto com as grávidas, aleluia. Se é grávida, ainda tem a classificação, se for de gêmeos é primeiro, se for de um é depois, aí depois vai os homens barbados. Pensa, mais de 5.000 pessoas chegando na mesa e só 12 homens para distribuir essa quantidade de comida para mais de 5.000 pessoas. Claro, algumas pessoas ficaram esquecidas, começaram a reclamar, então eles tiveram uma ideia, inspirada pelo Espírito. Por que não chamar a gente para poder nos ajudar? Aleluia, está comigo? Então no verso 3 diz, mas irmãos, e aí começaram a criar um critério para escolher pessoas. Qual é o critério? Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Para aqui. Quantos sabem que reputação não é o que você pensa a seu respeito? Reputação é o que os outros dizem a seu respeito. Aleluia. Reputação é o que o seu vizinho vai dizer a seu respeito. Se um dia eu for na sua casa e antes de chamar você na sua casa, chamar o seu vizinho para perguntar quem é que está ali. E aí é o que ele disser a seu respeito, que é a sua reputação. E ali diz que foram escolhidos 7 homens de boa reputação. Aleluia. Quantos estão entendendo alguma coisa? 7 homens de boa reputação. Olha, outra coisa, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Pronto, para aqui um pouquinho, por favor. Olha só, gente, precisava, e aqui é a instituição dos diáconos, os primeiros diáconos da igreja, precisava que homens tivessem boa reputação, fossem cheios do Espírito e de sabedoria. Para quê? Para pregar em um púlpito? Não, para distribuir cesta básica. Aleluia. O seu chamado começa no meio do povo.
Você nunca merece estar no púlpito se você não ama primeiro o povo. O alvo de Deus é o povo. O alvo do ministro é o povo. Nunca deve ser o alvo do ministro o púlpito. Se você como ministro tem o alvo o púlpito, está invertido as coisas. Você não merece o púlpito. Aleluia. Estou falando sobre chamado. Todo mundo que quer exercer o pastoreio, por exemplo, sem ter esse dom divino dado por Deus desde o ventre, sofre. E talvez por isso muitos entendem que talvez o pastor é o ápice na igreja e coloca o pastoreio como um alvo, alcança, faz de tudo. Eu sou um bom cooperador, diácono, tal, aquela coisa que às vezes as pessoas fazem para alcançar aquilo, e aí depois quando chega, alcança isso, e aí maltrata pessoas, não faz direito, ou até sofre nessa posição, porque o alvo nunca foi as pessoas, mas sempre foi o púlpito. Aleluia. Fábio, você pode ficar de pé, por favor? Você está com a perna boa, aleluia. Você não está só com o braço. Quando sabe que o Fábio é um diácono, aleluia. Guardado, protegido pelo Senhor. Nenhuma arma forjada contra a sua vida vai prosperar. Para quem não sabe, depois você pode olhar, talvez, e pensar, nossa, ele está com uns negócios ali no braço. E está mesmo, aleluia. E servindo ainda. Ele carrega algo divino, e deixa eu te dizer uma coisa. Se você pensou que eu sou ruim, porque eu não deixei ele faltar na escala estando desse jeito, foi ele que pediu para estar naquela escala. Você pode aplaudir a vida do Fábio por isso? Aleluia. Obrigado, Fábio. Aleluia. Agora, continua, a gente estava no verso 3, né? Verso 4, Lucas, por favor. Eu tenho que correr, gente, misericórdia. E quanto a nós, os discípulos, né? E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram, e agora vem os nomes dos quais eles elegeram. Eles elegeram para quê, gente? Fala assim comigo, diácono. Essa palavra diácono, ela vem do grego diaconia. E a diaconia da igreja, nenhuma igreja funciona sem a diaconia. Tudo que a Bíblia coloca como ministério de socorros está ligado à diaconia. O que é a diaconia? É só esses um aqui que entrega o envelope, abre, fecha, tal, faz essas coisas? Não. Grupo de música, departamento infantil, quem está lá fora nos carros, que vai ter o estacionamento lá do lado, quando sabe, a gente vai expandir para frente, vai alugar a casa aqui do lado para fazer o departamento infantil, tudo isso envolve o ministério de socorros. A Bíblia diz isso lá, não vai dar tempo da gente ver tudo não, no livro de Coríntios, que fala lá sobre apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, os 5 dons ministeriais, e fala também de ministério de socorros, que envolve todos esses que eu estou dizendo e outros que eu ainda não citei, mas com certeza está lá também, né? Agora, o que é interessante é que na prateleira de ministros, seja pastor, apóstolo, evangelista, mestre, está na mesma prateleira de importância e responsabilidade o ministério de socorros. Não é porque eu talvez esteja em um ministério de socorro, servindo como um diácono, por exemplo, que eu tenho menos importância na igreja que o pastor, ou até que eu não precise me consagrar o quanto um ministro de música precisa para estar aqui. O ministro de música precisa se consagrar tanto quanto o ministro que vai ministrar a palavra, porque o ministro de música, ele ministra de forma cantada. Aleluia. Quantos achariam esquisito se antes do culto eu estivesse tomando uma cerveja ali na padaria? Nossa, 7:55. Vou lá. Não é estranho? Da mesma maneira seria estranho se o ministro de louvor estivesse lá comigo. Aleluia. Quantos estão entendendo alguma coisa? O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Para aqui só um pouquinho, só para te lembrar, não vai dar tempo da gente ver lá não, mas Estevão, gente, um diácono, a Bíblia registra, um único registro nas Escrituras do Novo Testamento, em que Deus, o Jesus no caso, ficou de
pé no seu trono para receber Estevão, um diácono, enquanto estava sendo apedrejado. A Bíblia não registra Jesus ficando de pé no seu trono para receber outro, a não ser Estevão, um diácono da igreja. Vai vendo aí, diácono. Mas enfim, vamos correr aqui. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, fala esse nome, Filipe. Pronto, guarda esse nome. Prócono, Nicanor, Timão. E aqui não tem nada a ver com Coríntios esse Timão, tá, gente? Esquece, é outra coisa. Timão, Pármenas e Nicolau e prosélito de Antioquia. Verso 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos, e pronto. Aí foi instituído os diáconos. Foi a partir dali que os milagres, a operação do Espírito começou a acontecer com maior força naquela igreja. O livro de Atos começa a registrar a grande operação do Espírito Santo a partir da instituição dos diáconos. Por que isso, pastor? Porque então foi separado algumas coisas na igreja. Os diáconos precisariam estar cheios do Espírito, boa reputação e de sabedoria para distribuir cesta básica, porque se você é diácono, não for cheio do Espírito e de sabedoria, na primeiro rolo que der ali no estacionamento, você já está brigando com os outros. Aleluia, por isso que precisa ser cheio do Espírito. E aí o que aconteceu? Os discípulos se separaram para o ministério da oração e da palavra. Por isso o Espírito Santo pôde agir com mais liberdade no meio daquela igreja, porque havia pessoas separadas para a oração e para a palavra. Quantos estão me entendendo? E aí a Bíblia registra esse Filipe como um diácono, tá certo? Agora, esse Filipe é o mesmo Filipe, gente, que no decorrer do livro de Atos, a Bíblia diz que ele se encontrou, ele foi transladado de um lugar para o outro. Quando? Ele sabia que ele era um evangelista. Na cabeça dele, imagina na cabeça de um evangelista: eu fui chamado para multidões, Deus me chamou para ministrar para multidões, eu tenho chamado para a África, pastor, eu vou para as nações, pastor. Que bênção, aleluia, vai mesmo. Mas primeiro você vai servir aqui no diaconato para mim ver como é que você é. Porque se você não é uma bênção onde você foi plantado, como você quer ser uma bênção em outro lugar? Aleluia. Então Filipe, a Bíblia diz que ele, sabendo que ele era um evangelista, é que não vai dar tempo de eu olhar, depois você dá uma corrida lá. A Bíblia diz que o Espírito disse para Filipe: rapaz, vai para aquela estrada que está vazia, não tinha ninguém naquela estrada. Pensa na cabeça de um evangelista. E o evangelista, gente, é diferente do pastor, porque o evangelista fica cutucando o pastor: pastor, a gente precisa ir para a rua, a gente precisa alcançar almas, a gente precisa pregar para as pessoas, pastor, tem uma praça ali na frente, a gente precisa estar ali, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu sei, só que eu sei também, gente, que se a gente trouxer um monte de gente, quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Porque é o pastor que cuida. E se eu não tiver gente, a Beatriz sabe muito bem que não dá para tomar conta de um departamento infantil sozinho, não é, Beatriz? Imagina se todas as crianças decidem fazer cocô no mesmo tempo. Eu já sei como é que funciona. Limpa a criança, joga a fralda fora, conserva a criança, joga fora a fralda. Beleza, na teoria, mas e na prática fazer isso sozinho, com todos eles chorando? Então Deus vai dar o crescimento? Vai, mas Ele precisa que outros maduros estejam prontos para cuidar das crianças que chegam. Está comigo? E então Filipe, um evangelista, Deus disse para ele: vá para aquela estrada vazia. E na cabeça dele, imagina ele obedecendo um comando do Espírito: meu Deus, eu tenho um chamado para as nações, e Deus me manda ir para um lugar que não tem ninguém. Mas mesmo assim ele vai. Naquele lugar, a Bíblia diz que ele vê passar uma carruagem, e ali a gente vê o registro de uma carreira. Talvez você pense: meu Deus, por que os outros correm na igreja? Filipe correu para pregar. Ele viu a carruagem passando e foi. Ei, a Bíblia diz que tinha um eunuco lá dentro. E aí ele corre e diz: ei, você. E ele estava lendo o Velho Testamento e diz: você está. Aí o cara para a carruagem, tem um carinha correndo aqui. Só de pular eu cansei. Pensa Filipe correndo atrás da carruagem. E aí Filipe pergunta para ele: ei, você está entendendo o que você está lendo? E aí ele diz: como que eu vou entender se não tem quem me explique? Suba. Então ele sobe, prega para o eunuco. Depois de um tempo pregando, o eunuco vê uma poça lá d'água, sei lá, um ribeirão, uma cachoeira, não sei, uma poça lá. Ele diz assim: o que me impede de ser batizado? Diz: nada.
Você pode ser batizado agora. Sábado agora vai ter batismo nas águas aqui, amém? Então, eu estou resumindo bem a história, tá, gente? Porque eu estou ganhando tempo, porque já é 9h10 ali. E então, o eunuco é batizado naquele exato momento, gente. A Bíblia diz que Filipe foi transladado de um lugar para o outro. A distância de um lugar para o outro que ele foi transladado é mais ou menos de Guará e São José. Uau! Aleluia! Ele desfrutou de algo espetacular, divino, porque ele foi obediente, mesmo tendo um chamado para multidões, mas porque foi obediente no pouco. Porque você pode dizer que ele é um evangelista? O livro de Atos também diz, olha que interessante, aí acontece muitas coisas no livro de Atos, e eu estou lendo ali só o comecinho ainda, depois você pode dar uma olhada lá em Atos 21, o verso 8, por favor, Lucas, coloca aqui para mim, Atos 21, 8, já está no finalzinho do livro de Atos, já tinha levantado Paulo já tinha ido para as suas viagens, já tinha sido preso com Silas, já tinha, nossa, um monte de coisa aconteceu aqui, mas aí no verso 8 do capítulo 21 de Atos, diz, no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe era um evangelista, tinha dentro dele, desde o ventre, um chamado para estar em um dos 5 dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, mas mesmo assim, antes de ele exercer o seu chamado, naquilo que Deus chamou ele para ser, ele passou por um período de treinamento no diaconato. Aleluia. Quantos estão entendendo? Por quê? A gente precisa disso. Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. E é nesses departamentos, nessas coisas, que a gente identifica o chamado de cada um. Eu sei que talvez depois desse culto, alguns vão chegar em mim, pastor, qual é o meu chamado? Mas eu sei. Alguns, outros eu ainda vou dar alguns experimentos para ver. Aleluia. Eu vou te mostrar o coração de um pastor, por exemplo. Como é o coração de um pastor? Abra comigo em 1 Samuel, no capítulo 16. Aleluia. Meu Deus, é 9h11 já, gente. Vocês têm que, como a Maria disse, fazer alguma coisa com esse relógio aí. Aleluia. Capítulo 16, e o verso 12, diz assim, aqui já é a história que o profeta Samuel está lá diante dos filhos de Jessé, né? O pai de Davi, e aqui ele escolhe, Deus fala, comunica com ele que seria Davi, o rei de Israel, e aí o verso 12 diz assim, então mandou chamá-lo, Davi, e fê-lo entrar, era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. E aqui Davi foi ungido rei de Israel. Pastor, mas você está falando que a gente foi ungido desde o ventre. Lembra, gente, eu falei, estou falando da nova aliança e aqui é a velha aliança. Na velha aliança o Espírito Santo ainda não habitava dentro, ele só vinha sobre. Está comigo? Não vai dar tempo de eu falar tudo isso. Você vem no domingo que a gente vai conversando mais a respeito disso. Velha aliança. O Espírito vinha sobre, e nem vinha sobre todo mundo. No Antigo Testamento, o Espírito só vinha sobre 3 classes de pessoas, reis, sacerdotes e profetas. Hoje o Espírito Santo não só vem sobre, mas mora dentro. De onde? De todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? E então aqui nós vemos Davi sendo ungido rei. Depois acontece algumas coisas lá no capítulo 17, quando Davi vai lá levar uma marmita para os seus irmãos, que está para acontecer uma guerra lá. O Golias está afrontando o exército de Israel. Olha que interessante o que diz a Bíblia no verso 15, de 1 Samuel 17. Davi, porém, ia a Saul, porque Davi ia até o rei Saul para tocar a harpa e expulsar lá o demônio do couro do Saul. Mas o verso 15 diz, Davi, porém, ia a Saul e voltava
para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. A mensagem desse texto chega a dizer que Davi estava dividido entre ir ao palácio, expulsar os demônios do rei Saul e voltar para cuidar das ovelhas do seu pai. Olha, gente, é interessante a gente pensar que, como eu estava dizendo, nunca um pastor vai dar certo se ele não amar as pessoas mais do que o púlpito ou o prédio da igreja. Se você não ama mais as pessoas do que o prédio ou o púlpito, deixa eu te dizer uma coisa, provavelmente você não é pastor. Davi, outro vai devagar, outro fez assim, vai devagar. Pensa, Davi, por que a gente identifica Davi como um pastor? Ele tinha a coroa de rei, porque ele já tinha sido ungido rei, mas tinha um coração de servo. Então ele podia, de boa para ele, tanto ir para o palácio, servir, fazer tudo que tinha lá, mas também podia, numa boa, voltar e fazer as mesmas coisas que ele fazia desde o começo. Amém? Está comigo? Eu aconselho você a frequentar essa escola Rema. Você vai descobrir o seu chamado. Amanhã, quarta-feira, tem aula aberta. O pastor José Roberto está dando essa aula. É ministério prático. Você vai descobrir para aquilo que você foi chamado. Está aberto, é quarta, sexta, segunda tem aula de novo. Vai lá. Aleluia. Olha que interessante. O que acontece às vezes também? Às vezes a gente começa a servir na igreja em algumas coisas e o diabo ele usa as mesmas estratégias com todo mundo. Ele não muda, né, assim, de estratégia. Ele não é tão criativo assim não, sabe, gente? A primeira coisa que o diabo lança na vida das pessoas é tipo, você não pode, você não vai conseguir, não é, tal. E alguns acatam aquilo e nem conseguem avançar no chamado, não conseguem fluir naquilo porque realmente acata essas sugestões malignas e não se acha capaz de fazer aquilo. Mas todo mundo que rompe essa etapa e passa e começa a fluir naquilo que Deus nos chamou para fazer, agora o diabo vai usar outra estratégia para te derrubar. Qual? A etapa dos elogios. Dizendo, você é o cara. Não poderia ser outro para fazer o que você faz. Meu Deus, você é tão lindo. Você é melhor que o pastor, sabia? Eu gosto mais de você quando você prega. Aleluia. E nada de errado. Não tem problema alguém pregar mais que o pastor. Eu disse, eu não tenho ciúme do microfone. Eu não estou falando isso direcionado para alguém. Eu já falei isso durante 5 anos. Não tenho e nunca tive ciúmes. E pelo contrário, eu até encorajo e quero que você esteja aqui também ministrando, porque eu preciso do que Deus depositou na sua vida. Eu não admito você viver com algo divino que Deus te deu para me dar e não me dar. Porque o fruto que a manga dela, que ela tinha, não era para a mangueira, era para os outros. Então eu quero a minha manga. Qual que era? Era espada? Espada? É fiapenta. Mas tá bom. Eu como a fiapenta também. Aleluia. Deve ter algum pastor aqui que tem a manga coração. Coração de boi, não tem uma dessas, não. Vai ser, sei lá, enfim. Aleluia. Agora estão entendendo alguma coisa? Efésios no capítulo 4 e no verso 7 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Aleluia. Olha que interessante, essa palavra graça, eu sei que muitos conhecem uma definição, a definição mais fácil e mais usada, mais conhecida é graça, favor e merecido. Quantos já ouviram falar isso? Tá certo? Não está errado, tá bom? Encorajo você a ler um livro de Tony Cook, chamado Graça, o DNA de Deus. Graça, sim, é favor e merecido, nós recebemos algo, uma dívida foi paga que nós jamais poderíamos pagar, tá tudo certo. Mas eu particularmente gosto de uma definição, e tem muito a ver com o que nós estamos falando hoje, que uma das definições para a palavra graça é habilidade para produzir resultado onde você não consegue sozinho.
Hoje, na nova aliança, nós estamos em uma aliança superior, com superiores promessas, e estamos na dispensação, no tempo da graça. Que tempo da graça é esse? Eu posso falar disso a respeito outros dias, hoje eu não tenho tempo mesmo, mas você sabe que a Bíblia fala de várias alianças. Ela não fala só de velha aliança e nova aliança. Nós temos a aliança no Éden, a adâmica, depois tem a noética, a davídica, a mosaica, tem a nova aliança. São várias alianças que Deus faz com o homem. E nessa nova aliança que nós estamos vivendo, nós desfrutamos da dispensação da graça. O que é essa graça? É uma habilidade, é uma condição de a gente produzir resultados onde a gente não consegue. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que eu não tinha condição de fazer sozinho, a graça de Deus sobre a minha vida me dá a condição de produzir resultado naquele lugar. Por isso a Bíblia diz: e a graça foi concedida a cada um, essa habilidade para produzir resultado foi dada a cada um, mas é segundo a proporção do dom de Cristo. Você pode não se ver hoje, talvez, um evangelista, você pode não se ver hoje, talvez, um mestre da palavra, mas existe uma graça sobre e dentro de você, para você produzir resultados nisso. Nós conversávamos aqui com o grupo de louvor, e aí eu lembro que eu citei um texto para eles a respeito de Timóteo, que diz assim, que existem vasos de honra e de desonra, mas, como é que é mesmo? Vamos lá. Ajuda eu aí, Bel, onde é que estava isso mesmo? Espera aí, eu acho. Uns são um vaso de desonra, outros de honra, já vou achar agora. Se não... Qual? É Romanos? 2 Timóteo 2:20. Aleluia, obrigado. Ora, numa grande casa, quem sabe faz ao vivo, amém? O Espírito me lembrou aqui desse texto e eu não lembrava. Pastor, você não sabe tudo? Pastor não sabe tudo. Aleluia, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não sei todas as coisas. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, mas há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Talvez você pode pensar: pastor, então eu fui criado para ser um vaso de desonra. Porque o vaso não fala para o seu possuidor o que ele criou para ser. Está tudo certo. Mas segundo esse texto aqui, o verso 21 diz: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então ali sou eu que me purifico dos erros. Que erros? Se a gente for continuar lendo os textos para trás, a gente vai ver que tem lá fofoca, maledicência e um monte de coisa. Se eu me purifico desses erros e percebe que não é Deus que me purifica, sou eu que decido me afastar de certas coisas. Então eu me torno um vaso de honra, útil para o meu possuidor. Aleluia. Então agora a responsabilidade já não está mais com Deus, está com você, está com a gente, de se purificar e de se tornar qualificado para estar onde está. Como eu estava, e às vezes eu cito isso, nada contra os músicos, pelo contrário, a gente ama os músicos, é só que eu cito como exemplo às vezes porque eu sei que é um lugar onde é muito visto, todo mundo olha tal. Pensa, a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, e não de verdadeiros pregadores. Mas se eu for um verdadeiro adorador, eu posso me tornar um verdadeiro pregador. Se eu for um verdadeiro adorador, Deus pode me tornar um verdadeiro músico. Quantos estão comigo? Aleluia. Volta lá para 1 Samuel 16. Quantos estão entendendo alguma coisa? Eu só estou ensinando a respeito do seu chamado, gente, para que a gente venha não somente exercer o chamado, mas dar conta diante de Deus daquilo que a gente foi chamado para fazer, com condição para isso. Eu sei que talvez não é uma palavra de muito ibope, como a gente falou outro dia a respeito da jornada, a respeito da bênção, está tudo certo. Mas isso é Bíblia. Amém? Faz parte. Olha que interessante o que a Bíblia diz aqui. 1 Samuel 16, vamos voltar lá para a história de Davi de novo. Aqui no capítulo 15, eu vou contar rapidamente. A Bíblia chega a dizer que Saul, ele não fez correto o que era para ser feito. Deus, através da boca do profeta,
disse para Saul: rapaz, você procedeu neciamente. Vamos ler. 1 Samuel 15, volta para trás um pouquinho, por favor. O verso 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Aleluia. Eu penso que eu ficaria preocupado com isso. Deus chegar para mim e falar assim: olha, a partir de hoje você vai embora de Moreira César, porque você não fez direito, você está em pecado, e agora Deus já se proveu de alguém melhor do que você. E é uma verdade, gente, Deus não é pego de surpresa. Às vezes a gente fica pensando que a gente é insubstituível. Meu Deus, se não for eu, vai ser quem? Vai ser outro melhor. É assim que Deus faz. Enquanto Deus estava reprovando Saul, Deus já estava se provendo de Davi. E aí, o profeta que vê muitas coisas, eu estou reduzindo a história por causa do tempo. Profeta, eu sei que enxerga muita coisa mesmo. E aí, de novo, o profeta vai conversar com quem? Com o pastor, né? Pastor, eu estou vendo isso. Nós temos que fazer, tem que arrancar a orelha, tem que arrancar a cabeça, tem que lá. E o pastor, calma, gente, peraí, não é assim, espera. E aí o profeta estava mal ali, né? No verso, lê lá. Verso 34, então Samuel se foi a Ramá, e a Saul subiu à casa de Beá e Saul. 35, nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém, tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Verso 1 de Samuel 16, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, rapaz, eu vou ungir outro. Ou seja, em outras palavras, Saul, profeta, sai da caverna, cara, se alegra, a obra continua. Ao invés de ficar triste aí com algumas coisas, fica feliz, porque a obra não para. Estou ocupado com uma grande obra. Aleluia. E aí Deus diz para Saul: você vai lá e vai ungir outro rei. Aí o Samuel disse: mas Senhor, como é que vai ser isso? Se eu chegar lá e for ungir outro rei, Saul vai saber e vai me matar. Aí ele disse, olha o que Deus disse para o profeta. Ele disse assim, disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Aleluia. Outra coisa sobre o ministro: você precisa estar tão preparado para pregar em cultos com muita gente, mas tem que ser a mesma alegria quando for num culto do lar com 2 pessoas. Se você só se anima quando tem um monte de gente, é porque o seu coração não está naquelas pessoas, está na multidão. Porque aqui Deus diz para ele: você vai fazer um culto, mas vai ser um culto reduzido, às escondidas. Aleluia. Quantos estão entendendo alguma coisa? Ah, pastor, se for culto no lar, se for coisa pouca, eu não quero não. Mas se for na igreja de domingo, conta comigo. Aleluia. Enfim, continua a história. A gente sabe que os meninos começaram a passar diante do profeta. O profeta começa: meu Deus, certamente é esse, certamente é aquele. Deus diz para ele: rapaz, nada disso, para. Vai chegar aí o menino, até que passa todos. E aí o profeta pergunta para o Jessé, né, o pai de Davi, fala: acabou os meninos. Ele fala: não, tem outro lá que está cuidando das ovelhas. Ele diz: então traz ele aqui. Olha o que ele diz: ninguém vai comer enquanto ele não chegar. Enfim, ele chega, verso 12, corre lá. Eu estou correndo mesmo, gente, por causa do tempo. Verso 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-te, pois este é ele. Verso 13, presta atenção no verso 13, por favor, tem bastante coisa boa aqui. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Verso 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Para aqui, rapidinho, abre parênteses. Eu não tenho tempo para explicar, mas a gente já sabe que espírito maligno da parte de Deus não vem, porque Deus é bom em todo o tempo. É só quem escreveu esse texto tinha a revelação, não tinha a revelação de Jesus ainda. Amém? Rapidinho, teologia básica: Deus bom, diabo mau. Onde está essa teologia básica? João 10:10.
Jesus classificou: eu vim para trazer vida em abundância, o diabo só vem para matar, roubar e destruir, amém? Jesus disse, a Bíblia diz lá em Hebreus: eu sou a expressão exata de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Se Jesus é a expressão exata de Deus, você concorda comigo que tudo que veio antes de Jesus, por mais que parecesse Deus, não era a expressão exata de Deus. Então todo mundo, quando escreve no Velho Testamento a respeito de uma maldade de Deus, é porque não tinha a expressão exata de Deus, não tinha a revelação da bondade de Deus em Jesus. Amém? Está claro? Então esse espírito maligno que veio da parte de Deus sobre Saul, não é Deus quem enviou, mas fato é, pronto, fecha isso, que tinha um demônio no corpo de Saul, tinha. Amém? Agora, presta atenção nisso. A Bíblia diz no verso 13, bota ali para mim, Lucas, para todo mundo acompanhar, que Davi foi ungido naquele dia e o Espírito se apossou de Davi, a unção veio sobre Davi, e então Davi, agora que já tocava, vai até Saul e toca a mesma harpa, as mesmas notas, mas não mais sozinho, agora com a unção, porque é a unção que expele o demônio, não é o seu dom natural. Se nós somos ministros carregados da unção, a unção se encarrega de fazer o que precisa ser feito. Aleluia! Por isso que nós vamos cobrar, diácono tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que ser cheio do Espírito, músico tem que ler a Bíblia, mas eu canto, mas tem que ler a Bíblia, tem que ser cheio do Espírito, porque não basta só tocar, porque quando você toca ungido, o que você toca, a unção sai do instrumento e expulsa demônio, cura pessoas e realiza coisas. Outra coisa no verso 13, não tira dali por favor, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. O que é isso? Você não vai ser ungido longe da igreja. Lembra, você foi plantado em um lugar. Se você quiser unção, você vai precisar ser ungido no meio dos irmãos. Todos aqueles que não querem congregar, querem viver fora. Eu não vou ficar nessa igreja porque eu tenho um chamado para as nações. Nenhum foguete é lançado sem plataforma. Aleluia! Eu não estou bravo, eu só estou emocionado, é a palavra. Aleluia! Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Eu acho que a banda pode ir agora, aleluia. Ungida, né? Aleluia. Eu tenho que acabar, gente. Mas sobe lá para eles pensar que está acabando, aí você ajuda eu, assim. Quantos estão entendendo alguma coisa? Haha. Você vai perceber que quando o Carlos deu uma dedilhada naquele violão, aleluia, aleluia. A Maria disse algo aqui domingo, e ela disse: não estamos chegando numa nova estação, não é isso? A gente já está na nova estação. A nova estação já chegou. Mas a nova estação, ela chega e às vezes nem todos estão apercebidos do que acontece. Ainda quer usar blusa em janeiro, misericórdia, só de pensar me dá calor. Uma nova estação requer nova roupagem. Uma nova estação requer... Até as frutas são diferentes, sabia? Até as coisas são diferentes. Mas fato é que se a gente ficar ligado nessas coisas e prestar atenção... Eu gostei de que o pastor Eliezer disse a respeito da unção. Ele disse que o sonho dele, quando ele morava em Natal, é ir para São Paulo e conhecer o metrô de São Paulo. Pensa, quem já andou de metrô aqui? Levanta a mão para mim saber. A grande maioria. Não é interessante quando a gente está lá no metrô, a gente está lá naquele lugar e lembra, se você estiver plantado no lugar certo, eu sempre confesso, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa, da maneira certa. Que é possível estar no lugar certo e fazer do jeito errado. Mas se eu estiver no lugar certo, imagina o metrô. Aqui é o metrô. E aqui eu só preciso parar naquela linha amarela e esperar que o metrô venha. Quando o metrô para, eu não preciso fazer força. A porta se abre. Quando a porta se abre, eu preciso, no mínimo, ter fé o suficiente para dar o passo. Um passo.
para dentro da vontade de Deus, você já está dentro do vagão. Que vagão que é esse? É o vagão da unção. E depois que você está dentro desse vagão, você é carregado para outra estação. Depois que você decide dar o passo, estando no lugar certo, dando o passo em direção, pronto, você é carregado para a próxima estação. E nesse caminho de metrô, sempre tem alguém lá dentro anunciando a próxima estação. Sempre tem alguém lá dizendo: a próxima estação é tal. A próxima estação é Itaquera. Não para aí não, pula, vai para outra, aleluia. Só os corintianos que vão entender essa, hein? Pula, vai para outra, aleluia. Quantos estão me entendendo alguma coisa? Agora eu vou encerrar com isso. Como eu conversava com o grupo de louvor aqui, no domingo, né, que a gente conversou. Quantos já ouviram falar a respeito da história de Naamã? Naamã, o leproso. A Bíblia diz que ele era um general de guerra. Chegou diante do... Ele foi até lá, alguém disse para ele, né, uma serva disse para ele: se você estivesse na minha cidade, você ia ver, tem um profeta lá que ora e as coisas acontecem, aleluia. E aí ele diz: rapaz, eu vou dar uma chance para essa menina aí, eu vou até aquele lugar. E ele vai até a casa do profeta. E quando ele chega na casa do profeta, olha que interessante, a Bíblia diz que ele era leproso. Mas olha o que acontece. Sandra, você pode vir aqui, por favor? Aleluia. Sobe aqui comigo. Haha. Aqui é a casa do profeta. Eu sou o profeta, porque eu estou com o microfone. E a Sandra é o moço do profeta. Amém? Está comigo? E então, chega o leproso. O leproso, vamos dizer que é o Marco. Levanta aí, Marco, e vem até aqui. E para aí na escada, você não entra na casa do profeta. Para aí. Pronto. O leproso, ele não vê o profeta. Está comigo? Quem está entendendo? Mas o leproso, ele recebe um comando, não do profeta, do moço do profeta. Vai lá e fala para ele o que ele tem que fazer. Você não entra não, seu comando é para você ir nadar lá no Paraíba. Vai lá e dá 7 mergulhos. Vai. Olha que interessante. A Bíblia diz que o cara vai brabo. Às vezes o comando que a gente recebe, a gente não quer. Eu não queria que fosse desse jeito. Porque o Naamã disse: eu pensei que ele ia sair aqui, ia falar comigo, iria invocar o seu Deus e me curaria. Poxa, se fosse para mim tomar banho no Paraíba, por que eu não tomei banho lá em Guará então? Tem rio mais limpo. Aleluia. Muitos ainda têm lepra, porque não recebe do moço do profeta, só recebe do pastor. Sendo que o comando para a cura da lepra, para Naamã, nem veio, ele nem viu o profeta, ele só precisava crer no auxiliar. Alguns não recebem de Deus, porque não crê no líder do departamento. Obrigado, Sandra, pode voltar para lá. Eu só faço se o pastor falar. Se o auxiliar do pastor não falar, eu não recebo. Está comigo? Desrespeita o líder. Agora, o que é interessante é que o líder, ele não pode falar nada diferente do que veio dali. São 7 mergulhos. Não inventa de chegar aqui e falar: não, pode ser 5. 5 dá. Eu acho que 5 dá. Você não tem que achar nada. Você tem que fazer exatamente como foi dito para você fazer. Porque se você for fiel nesse comando, você vai alcançar pessoas. Você vai se tornar um agente de milagres. Você vai se tornar uma voz para as pessoas quando você for fiel àquilo que você recebeu da voz. Você pode ficar de pé para a gente orar? Aleluia. Pai, obrigado por um povo, Pai, que está entendendo a respeito do seu chamado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque nós vamos andar, Pai, de modo digno à vocação a que nós somos chamados. Existe, Pai,
santidade nesse lugar que precisa ser colocado em ordem. Obrigado, Pai, pela boa e poderosa mão do Senhor sobre a nossa vida. Nós te rendemos graça nesse lugar, Pai, e te convidamos sempre para ser presente nos nossos cultos. Nos arrependemos, Pai, de erros que talvez tivemos, mas queremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos consertar diante do Senhor, Pai. Eu sei, Pai, que nesse grande dia eu vou dar conta, Pai, de como nós cuidamos da igreja, de como nós fazemos. Mas eu sei que nesse grande dia eu vou ver gente desse lugar aqui que vai ouvir da parte de Deus: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, obrigado. Todas as coisas, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós e nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós e nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Só tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Só tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Só tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana. Sabe, gente, a Bíblia diz assim, em 1 Timóteo 1,12, Paulo ele diz assim, pode continuar vocês aí, por favor. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Sabe, a gratidão de Paulo se inicia primeiro em um fortalecimento que ele recebeu da parte de Deus. A primeira coisa que ele agradece é por um fortalecimento. Ele diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Todo mundo tem um ministério, eu sei que tem. Aqui nós encorajamos você mesmo a cumprir o seu chamado. Eu quero bem muito que você cumpra aquilo que Deus te chamou para fazer.
Mas assim como Paulo, ele sabia que tinha um ministério, e ele é aquele que disse: eu cumpri a carreira, eu cumpri tudo, eu cheguei no fim, mas eu cheguei bem. Mas para eu chegar aqui bem, antes de eu começar, eu precisei ser duas coisas: primeiro, fortalecido; segundo, encontrado fiel. Pronto, agora sim, forte e fiel, você pode correr a sua carreira, e vai correr com sabedoria, com graça, esse favor de Deus sobre a sua vida. Quantos estão me entendendo? Eu amo vocês, gente. Eu quero ver todo mundo aqui no céu, todo mundo cumprindo seu chamado, todo mundo correndo a sua carreira. Não somente correndo a sua carreira, como muito importante, completando a sua carreira. Quando sabe que tem uma carreira para você correr, mas tem uma carreira também para você completar. Chega de a gente começar as coisas e deixar e não terminar. Chega, cessa hoje as coisas que a gente começa, mas não termina. Nós vamos, em nome de Jesus Cristo, começar e terminar bem. Aleluia! E viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe um plano de Deus para a gente correr, e nesse plano tudo está nos favorecendo. A Bíblia diz no livro de Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o texto não para aí, e foram chamados segundo o seu propósito. Se você estiver inserido no propósito divino, se prepara para o céu e a terra começar a cooperar para o seu bem. Tudo começa a cooperar para nós quando a gente está alinhado no lugar certo, no plano divino, e fazendo da maneira certa. Se prepara, novidade de vida chegando. Aleluia! Deus é bom. Você foi abençoado? Aleluia! Aleluia, que coisa boa, gente. Acho que, olha, eu confesso, tinha muito mais coisas para falar a respeito desse assunto, mas a gente para por aqui, por conta do horário. E eu sei que a graça de Deus vai cutucar você nesses dias, para você pensar: quem sou eu? Qual é o meu chamado? O que eu devo fazer no corpo de Cristo? Não somente o que eu devo fazer, mas o que eu devo fazer hoje. Como que eu devo fazer hoje? Tá comigo? Senta só um pouquinho, por favor, que a gente só vai dar alguns recadinhos para a gente encerrar. Oh, aleluia! Vocês são top, gente. Olha que bênção. Olha que bênção esse grupo aqui, cara. Pensa, quantos são abençoados por eles? Não sabe que tem outros para chegar. Aleluia. Eu sei que a gente é muito abençoado por esse grupo, por outros que já estão ensaiando, outros que estão chegando. A gente não pode se isentar daquilo que Deus nos chamou para fazer e do talento que Ele colocou dentro de nós. A gente tem pessoas para alcançar. O que seria da gente se eles não estivessem aqui? Se eles decidissem falar não? O Carlos poderia falar não. Eu gosto sempre de lembrar: tudo que a gente chama a existência chega. Tá aí, ó, o telhado que a gente construiu, tudo aquilo lá atrás saiu do nada, era um mato lá, um aglomerado de bananeira naquele lugar. A gente chamou a existência, pôs a mão na massa e está lá. Mas para que serve isso se não tem gente? Todos os instrumentos que nós chamamos chegaram. Por que eles chegam? Porque essas coisas não têm livre arbítrio. Se a gente chama, eles são obrigados a vir. Agora, quem vai operar nessa plataforma, quem vai operar esses instrumentos, esses têm livre arbítrio. Eu não quero me santificar, eu não quero me submeter, eu não quero me envolver. E aí quem paga é o corpo de Cristo. Eu só queria que hoje a gente saísse daqui com essa consciência: eu vou dar conta diante de Deus daquilo que eu carrego. Eu preciso entregar isso para a igreja. Para de guardar fruto com você. Entrega o que é meu. Amém? Sábado agora, dia 28/10, é o batismo nas águas.
Todo mundo está convidado. Pastor, eu posso ir mesmo eu que não vou batizar, que eu não vou passar pelas águas? Pode, vai lá ver uma festa que vai ser. A gente vai fazer o batismo das águas, vai ser lá em Guará, junto com a igreja de Guaratinguetá, que a gente vai aproveitar, vai juntar todo mundo lá e vai fazer uma festa grande. Eu vou postar no grupo da igreja lá a localização. Quem vai passar pelas águas até já sabe a localização, que já tem no grupo lá dos batizantes. A localização do batismo é muito fácil, gente. É ali no Clube dos 500 em Guará. Você nem entra na cidade de Guará, é só Dutra daqui para lá. Depois que você chega no bairro do Clube dos 500, que é no posto Graal lá, é duas ruas da Dutra, assim. Você, da casa dá para ver a Dutra. Se você souber qual casa que é da Dutra, você até enxerga a casa, para você ter uma ideia de que você nem entra na cidade de Guará. É uma reta, daqui de Moreira até o lugar. Amém? Tá comigo? Posso até falar onde é. Para quem não sabe, lá é a casa do meu pai. Meu pai que mora lá na casa onde vai ser o batismo. Inclusive, estou vendendo a casa dele. Se alguém quiser comprar, já fala também. Aleluia. Fica aí o merchan, né? A gente não declara que quem precisa vender vai vender, quem precisa comprar vai comprar. Então pronto, se você tiver 1,5 milhão e quiser comprar aquela casa, está à venda. Aleluia. Aleluia. Mas se você mudar para Guará, eu vou querer que você congregue aqui em Moreira. Aí, ó, gente, vocês ficam brincando. Aula do Rema aberta amanhã. A matéria que está sendo ministrada lá, Ministério Prático. Pastor José Roberto que está dando essa aula. Depois, no final de semana, fortalecendo a visão, no domingo, né, às 9 da manhã. Todo mundo sempre está convidado para esse culto lá em Guará, às 9 da manhã. E a gente está de volta aqui no culto da família, às 18 horas. Dia 11/11 é a festa da família, está muito perto já, tem menos de um mês. Que festa é essa, pastor? Essa festa da família. Todo ano a gente fazia a festa das crianças. A gente chegou a fazer na igreja, chegamos a alugar um lugar, depois chegamos a alugar um outro lugar maior. Mas como o evento vai crescendo, esse ano a gente decidiu fazer a festa da família. Então não só as crianças, como os adultos também podem ir, a família toda. Então todo mundo está convidado para ir. Vai ser numa chácara ali em Roseira, mais perto que Guará ainda. Mas você precisa, se quiser participar dessa festa, dar o nome para a Beatriz, para que a gente possa se organizar, tá bom? Aleluia. Aqui quero honrar a vida também do casal, já falei de vocês, viu? O Saulo, a Kátia, o Davi, sejam sempre muito bem-vindos. Esse casal maravilhoso aqui também, que é a Maria José e o Alberto, tá certo? Aleluia. Seja muito bem-vindo, viu? Vocês estão em casa, na casa de Deus, na casa do seu pai, fica à vontade. Pode tomar um café com a gente ali. Mesma coisa que eu falei para eles lá. Eu falei, ó, quem toma café a primeira vez não precisa lavar a caneca. Só a partir da segunda, tá bom? Mas uma caneca de boa para vocês lavar, né? Até porque você tem um dom e um talento aí. Então lavar uma caneca é fácil, né? De boa. Aleluia. Glória a Deus. Então, beijo no coração. Outro dia até... Eu sei que quando acaba o culto, o que acontece? Então, às vezes a gente fica aqui conversando. Fica aí até tarde, não tem problema nenhum. Fica mesmo à vontade, você pode ir embora, tranquilo. Aí alguém uma vez me perguntou assim, pastor, você tem que avisar a turma que acabou o culto. Então eu vou colocar hoje aqui o versículo de acabar o culto, tá bom? João 7:53, põe aí para mim, Lucas, por favor. João 7, versículo 53, tá bom? Versículo de acabar o culto. Aleluia. E cada um foi para a sua casa. Sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.